Bem, Andor acabou, e se eu não deixei claro em cada vídeo que eu fiz aqui no canal, eu adorei essa série. Desde a escrita dos personagens para a escrita do roteiro, ele sabia muito bem passar as emoções que estavam acontecendo ali. Toda a emoção de estar preso, de estar sendo perseguido, por exemplo, da Mon Mothma, você conseguia sentir, porque era o piloto, era o marido, era a filha, eram vários tipos de pessoas na rodinha uma rodinha de vida dela, que você achava que ela alguma hora ia ser traída por eles. E a gente sabe que ela tava agora no último episódio, né? O piloto dela foi lá falar com o ISB e ela conseguiu mais ou menos explicar que o dinheiro que está sumido da conta dela é porque o marido dela tá postando em jogos. Então, por enquanto, tá tudo de boa com ela. Ainda meio apertado, mas a gente consegue entender. E o que eu acho interessante de Andor é que Andor pode parecer como qualquer um na galáxia. O cara não é um herói, pelo menos não por enquanto. Lá no Mandaloriano, puta, a gente tem um cara, um Mandaloriano, lutou nas guerras clônicas, tem todo aquele peso, tem todo aquele negócio de. Não, eles foram grandes guerreiros, eles eram caras muito pá, assim. The Book of Boba Fett, não, é o Boba Fett, o cara sobreviveu ao Poço de Sarlacc, o cara é muito incrível. Tem também Obi-Wan. O Obi-Wan, o cara também sobreviveu à Ordem 66, treinou o Anakin. Um cara muito, assim, dos melhores Jedi. E esse daqui, não. O Andor é só um cara que tá tentando literalmente sobreviver na galáxia com o que ele tem ali. Ou seja, ele tá fugindo, ele já foi preso, ele já foi solto, ele já foi procurado, ele tá tentando fugir do que tá acontecendo com o Império. O pai dele foi morto pelo Império, ele provavelmente ali começou a dar um negocinho com o Império que ele não quer mais, e assim começou, desencadeando todo aquele ódio que ele tem pelo Império. E assim ele começa a fugir, começa a ter trabalhos, começa de forma efetiva na série ser um rebelde. A gente viu lá o ataque em Aldani, tudo. Tudo que acontece tem com base dele não gostar do Império. E muita gente na galáxia tem o mesmo arco. Alguém foi morto, vou lá lutar contra o Império. O Império fez alguma coisa para mim, para minha família, para minha roda de amigos, vou lá lutar com o Império. E isso que simboliza a rebelião. Não é só heróis, a gente sempre vê a Leia, o Han Solo, o Chewbacca, só o pessoal do alto, assim, o Luke, mas aqui a gente consegue ver um pessoal simples, um pessoal que está indo lutar com a cara e com a coragem. A gente vê lá, né, em Ferrix que eles estavam literalmente com a cara e com a coragem e uma pedra, um deles. O resto tava tudo no soco, no tapa, no chute. E quando começa a rebelião, a revolta em Ferrix, é de arrepiar. Se você não assistiu, meu amigo, pelo amor de Deus, é um negócio assim de louco, de arrepiar mesmo. Principalmente o discurso da Marva é um bagulho que, assim, sem palavras. Só assistindo pra você entender. Bem, eu vou tentar aqui mostrar muito claro como que eu gostei dessa série. Se eu não deixei tão claro lá nos meus vídeos, eu vou tentar deixar o mais claro possível agora. Bem, a sequência de Aldani é muito interessante, porque o pessoal não gosta do Andor de primeira, porque eles já estão ali meses esperando, estudando para fazer o ataque, e quando o Andor chega faltando 3 dias. O cara chega não sabe de nada. Ele vai ter que saber de tudo em 3 dias para poder ajudar em alguma coisa. E é interessante como conforme o pessoal vai conhecendo de pouquinho em pouquinho o Andor, eles vão começando a se soltar um pouquinho, mesmo eles estando prestes a fazer um grande ataque, pelo menos em grande escala para eles, né? A gente vê muitos ataques piores, mas enfim, eles começam a se soltar de pouquinho em pouquinho e assim, simplesmente muito bonitinho tudo, a relação dos personagens. A gente vê que a Vel, o Lúthien, mesmo que queria matar o Andor, lá na sequência de Ferrix da revolta, ele vê que o Andor na verdade não é um inimigo. A gente vê naquela frase final, aquele final, de forma propriamente dita, de o Andor falando me mate ou me adote, alguma coisa assim, simplesmente muito bonita. A gente pode ver.
o que é a vida do Andor. O Andor começou sendo adotado pela Marva, depois adotado pela Rebelião, e assim ele vai indo de pontos em pontos. E assim, mesmo que não tenha falado muito sobre ele, a gente não tem muito sobre a irmã dele, falaram que é uma mentira, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. A gente tem que ele é uma pessoa com querendo provar para alguém, todos os personagens têm o sentimento, a necessidade de provar para alguém que ele é capaz daquilo. A Mon Mothma tem a necessidade de provar a si mesma que ela consegue escapar do Império sem ajuda de ninguém, até ela perceber que não. A Dreda, ela tem um sentimento que ela tem que provar para todo mundo. E eu achei muito interessante, eu não falei nos meus vídeos que eu sempre esquecia. A Dreda é a única mulher do ISB. O pessoal ali talvez não tenha dado tanto o quanto ela deu de si mesma para poder entrar lá. E é interessante como lá no começo o pessoal não acreditava muito no potencial dela, mesmo ela sendo alguém muito capaz. Ela é a única pessoa que estava começando a ver um burburinho de rebelião, enquanto todo mundo estava ignorando. E graças a ela o pessoal começou a dar uma olhada. Ao Dani, eles começaram, logo depois de Aldani, eles começaram a ter certeza com ela, começar a concordar com ela, poder ter um pouquinho de assunto pelo menos para ela, poder participar mais. Porque talvez o que ela deu de si mesma, alguns oficiais dali não deram tanto. Talvez tá mostrando um pouco do machismo no Império. Porque até lá, no fim da Estrela da Morte 2, todos todos os imperiais estavam meio sem um norte para ir. E teve uma comandante imperial, que eu não lembro o nome dela, que quando foi comandar, o pessoal não queria que comandasse porque ela era simplesmente mulher. E mostra muito do machismo do Império, porque aposto que alguns que estavam ali no alto escalão do ISB não eram tão bons quanto alguns que deram tudo de si mesmo, no caso, a Dedra. E, enfim, é interessante ver o arco dos personagens começando a se encontrar no final de Ferrix, começando o Lúthien a perceber que ele não é um inimigo, né? O Cassian não é um inimigo, e logo depois contratando ele, entre algumas aspas, para ser parte talvez da equipe dele. Enfim, a gente tem que esperar a próxima temporada porque tem muita coisa ainda para acontecer. A gente tem que ver o desenrolar da Mon Mothma, o desenrolar de Ferrix depois de tudo aquilo. Ainda tem coisa para acontecer. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre aquele pós-crédito que, mesmo eu tendo terminado de comentar a série, eu não comentei muito sobre ele. Eu falei um pouquinho e eu achei muito interessante que o Cassian ajudou indiretamente a construir o que vai matar ele e muitas pessoas mais pra frente. Ele ajudou a construir, né, aquelas peças que eles construíam eram parte do laser da Estrela da Morte e o Império estava fazendo esse trabalho. Verdade, eu tenho que falar um pouco sobre a prisão, que mostra muito mais o lado, dá um peso muito maior para a Estrela da Morte, para crueldade do Império. Eles prendiam pessoas por qualquer motivo, só para essas pessoas trabalharem no raio da Estrela da Morte, porque eles precisavam ter a Estrela da Morte o quão antes possível. E como o Tarkin disse lá no Rogue One, cada tempo que eles perdiam era um passo da rebelião descobrir o que está acontecendo e poder fazer um ataque efetivo. E o que acabou acontecendo, né? E sobre o Loy ou Lenny, que também, agora voltando pro USB, daqui a pouco eu falo da prisão. O Lenny, que foi o cara que conversou com, que é o espião do Lúthien no ISB, eu achei muito interessante aquele diálogo com o Lúthien. O Lúthien, o cara vira e fala: Putz, eu não tenho nada. Eu tenho muita coisa pra perder. E você não tem nada pra perder. O que que você tem pra perder? Daí o Lúthien: Ah, o que eu tenho pra perder? E começa aquele discurso lindo. Assim, dos três discursos que tiveram nessa série, os três são lindos. O discurso do Kino Loy, que aliás, Indy Shakes, muito lindo, perfeito. O discurso do Kenny Loy, tem também o discurso da Marva e o discurso do Lúthien. Os três ótimos. O discurso do Lúthien da Marva tá um pouquinho acima do discurso do Andy, porque ainda assim é um negócio meio no contexto da série, mas o discurso da Marva e do Lúthien dá para algumas pessoas aí talvez usarem para o contexto de Star Wars inteiro. Se deu para entender mais ou menos, né?
Bem, só pra finalizar, eu quero voltar a falar da prisão, que eu gostei como nessa série o pessoal não focou muito em colocar alienígena. A gente vê lá na prisão que não tem nenhum alienígena, só tem humano. Lá em Ferrix tem alguns alienígenas, mas a maioria é humano. Eles não focaram em colocar muito alienígena, para deixar aquele negócio mais real, de certa forma. E a gente pode ver também como que Andor fugiu tanto da curva de Star Wars que não parecia Star Wars. Você assistia aquilo, eu assisti os 3 primeiros episódios com uma sensação muito estranha, que eu só fui perceber de novo que era Star Wars quando começaram a dar tiro de blaster. Porque o resto é um bagulho tão real, digamos, palpável, que aconteceu ou pode ter acontecido, é o suco, é o caldo de Star Wars aquilo. Star Wars foi criado ali na Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã pós Segunda Guerra, pós Guerra Fria ou durante a Guerra Fria e na Guerra do Vietnã. E aquela sequência de Andor do planeta é literalmente Guerra do Vietnã. É um pessoalzinho que está sendo invadido, né? São os Ewoks que estão sendo invadidos e eles se juntam a alguma força maior para lutar contra os invasores. E isso é o caldo de Star Wars. A rebelião é o caldo de Star Wars. A gente pode ver também que o Império é um pessoal nazi, né? São os nazis da galáxia. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Eles são um pouquinho mais humanizados em questão de contratar algumas pessoas, de ter um pouquinho mais de respeito, mas eles ainda assim faziam um trabalho escravo. E o negócio da prisão não ter porta, ter comida e ter água de boa para você é um negócio tão esquisito, porque tava lá, a sua liberdade tava a um passo de você. Era só você descer e sair. Mas se você descesse e saísse, você ia morrer. E eles deixavam água e a comida sem sabor. E só conseguia ter o sabor quem fizesse mais da Estrela da Morte ali em menos tempo. Então é um bagulho assim, como eu disse, o Império são uns nazis da galáxia. E isso representa muito o que o Império é. Literalmente, trabalho escravo. O Império não sujou suas mãos para fazer isso. Ele não sujou as mãos para fazer o raio que vai explodir tudo. É o trabalho escravo. Assim, não tem muito o que dizer. Se você entendeu, se você viu sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai entender muito bem qual que é a referência que eles fazem, que eu não vou falar porque eu acho que o vídeo vai cair se eu falar. Bem, como eu acho que eu já falei demais, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tô ultimamente fazendo um vídeo muito longo, desculpa. Tem alguns que eu corto metade dos áudios para não aparecer, não ficar muito longo. Mas enfim. Bem, esse foi o vídeo. Se você gostou aí, deixa seu like. Foi ótimo trazer a cobertura de Andor aqui para quem quisesse assistir. E eu prometo agora começar a trazer algumas coisinhas mais interessantes. Até porque review de episódio geralmente era só um pessoalzinho muito definido que escolhia. Aqui no caso era sempre 2 ou 3 até 5 pessoas. Nunca como o vídeo de Deltarune ou Undertale que pegava mais gente. Bem, compartilha com um amigo se você gostou. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para próximos conteúdos de Star Wars e talvez de outras coisas que eu gosto que eu vou trazer aqui. Como Undertale, Deltarune, Benji. Vai vir, hein? Não, fique esperto. E, bem, esse foi o vídeo e a gente se vê numa próxima.